O capital. Primeiro capítulo. A mercadoria. 1. Os dois fatores da mercadoria: valor de uso e valor. Substância de valor, magnitude de valor. A riqueza das sociedades nas quais domina o modo de produção capitalista aparece como um imenso acumulamento de mercadorias, sendo a mercadoria singular sua forma elementar. A nossa investigação começa, por isso, com a análise da mercadoria. A mercadoria é, antes de mais, um objeto exterior, uma coisa que, por meio das suas propriedades, satisfaz necessidades humanas de qualquer espécie. A natureza dessas necessidades, quer surjam, por exemplo, do estômago ou da fantasia, em nada modifica a questão. Também não se trata aqui de saber como a coisa satisfaz a necessidade humana, se imediatamente como meio de vida, isto é, como objeto de fruição, ou se por um desvio, como meio de produção. Há que considerar toda a coisa útil, tal como ferro, papel, etc., sob um duplo ponto de vista, segundo a qualidade e a quantidade. Cada uma dessas coisas é um todo de muitas propriedades, e pode por isso ser útil segundo diversos aspectos. Descobrir estes diversos aspectos, e por isso os múltiplos modos de uso das coisas, é obra da história. O mesmo acontece com o encontrar de medidas sociais para a quantidade das coisas úteis. A diversidade das medidas das mercadorias surge em parte da natureza diversa dos objetos a serem medidos, e em parte de convenção. A utilidade de uma coisa fala um valor de uso, mas essa utilidade não flutua no ar. Condicionada pelas propriedades do corpo da mercadoria, ela não existe sem ele. O próprio corpo da mercadoria, por exemplo, ferro, trigo, diamante, etc., é assim um valor de uso, ou um bem. Este seu caráter não depende do fato de a apropriação das suas propriedades de uso custar ao homem muito ou pouco trabalho. Na consideração dos valores de uso, pressupõe-se sempre a sua determinidade quantitativa, como uma dúzia de relógios, um côvado de tecido de linho, uma tonelada de ferro, etc. Os valores de uso das mercadorias fornecem o material para uma disciplina própria, a merciologia. O valor de uso só se realiza no uso ou no consumo. Os valores de uso constituem o conteúdo material da riqueza, qualquer que seja sua forma. Na forma de sociedade que vamos considerar, eles constituem simultaneamente os portadores materiais do valor de troca. O valor de troca aparece, antes de mais, como a relação quantitativa, a proporção na qual os valores de uso de uma espécie se trocam por valores de uso de outra espécie, uma relação que muda constantemente com o tempo e o lugar. O valor de troca parece, por isso, ser algo de casual e puramente relativo, um valor de troca interior à mercadoria, imanente, valor intrinsèque, portanto, uma contradictio in adjecto. Consideremos a questão mais de perto. Uma certa mercadoria, um quarter de trigo, por exemplo, troca-se por X de graxa, ou por Y de seda, ou por Z de ouro, etc., em suma, por outras mercadorias nas mais diversas proporções. Portanto, o trigo tem múltiplos valores de troca, em vez de um único. Porém, como X de graxa, assim como Y de seda, assim como Z de ouro, etc., tem o valor de troca de um quarter de trigo, então X de graxa, Y de seda, Z de ouro, etc., têm de ser valores de troca substituíveis entre si, ou de igual magnitude entre si. Segue-se daí, primeiro, que os valores de troca vigentes de uma mesma mercadoria expressam algo de igual. Segundo, porém, que o valor de troca em geral apenas pode ser o modo de expressão, a forma fenomenal, de um conteúdo dele diferenciável. Tomemos ainda duas mercadorias, por exemplo, o trigo e o ferro. Qualquer que seja a sua relação de troca, ela pode sempre ser representada por uma equação em que um dado quantum de trigo é igualado a um quantum qualquer de ferro. Por exemplo, um quarter de trigo é igual a quintais de ferro. O que nos diz essa equação? Que existe algo de comum da mesma magnitude em duas coisas diversas, em um quarter de trigo e igualmente em quintais de ferro. Ambas são, pois, iguais a uma terceira, que, em si e para si, não é nenhuma nem outra.
Qualquer uma das duas, na medida em que é valor de troca, tem de, portanto, ser redutível a essa terceira. Um simples exemplo geométrico torna isto mais claro. Para determinar e comparar a área de todas as figuras retilíneas, descompômo-las em triângulos. O próprio triângulo é reduzido a uma expressão totalmente diversa da sua figura visível, o semiproduto de sua base pela sua altura. Do mesmo modo, há que reduzir os valores de troca das mercadorias a um algo comum, de que elas representam um mais ou um menos. Este algo comum não pode ser uma propriedade geométrica, química, física ou outra propriedade natural das mercadorias. As suas propriedades corpóreas só são tomadas em consideração na medida em que as tornam úteis, portanto, valores de uso. Mas, por outro lado, é precisamente a abstração de seus valores de uso que visivelmente caracteriza a relação de troca das mercadorias. Dentro desta relação, um valor de uso vale precisamente o mesmo que outro qualquer, desde que esteja presente na proporção adequada, ou, como diz o velho Barbon, uma espécie de mercadorias é tão boa como outra se o seu valor de troca for de igual magnitude. Por isso não existe nenhuma diferença ou distinção entre coisas com valor de troca de igual magnitude. Como valores de uso, as mercadorias são, antes de tudo, de diversa qualidade. Como valores de troca, apenas podem ser de diversa quantidade, não contendo, portanto, átomo algum de valor de uso. Se agora não olharmos ao valor de uso do corpo das mercadorias, apenas lhes resta uma propriedade, a de produtos de trabalho. No entanto, também o produto de trabalho se nos transformou já na mão. Se abstrairmos do seu valor de uso, abstraímos também das formas e componentes corpóreas que fazem dele, produto de trabalho, um valor de uso. Ele já não é mesa, casa ou fio, ou qualquer outra coisa útil. Todas as suas qualidades sensíveis se apagaram. Ele também já não é o produto de trabalho do marceneiro, ou de trabalho de construção, ou de trabalho de fiação, ou de qualquer outro trabalho produtivo determinado. Juntamente com o caráter útil dos produtos de trabalho, desaparece o caráter útil dos trabalhos neles expostos, dargestellt, e desaparecem, portanto, também as diversas formas concretas desses trabalhos, que já não se diferenciam, antes se encontram reduzidas no seu conjunto a trabalho humano igual, trabalho humano em abstrato. Consideremos agora o resíduo dos produtos de trabalho. Deles, nada restou a não ser a mesma objetividade espectral, uma mera gelatina de trabalho humano indiferenciado, e de despêndio de força de trabalho humana, sem atender à forma do seu despêndio. Essas coisas apenas mostram que na sua produção foi despendida força de trabalho humana, se acumulou trabalho humano. Enquanto cristais dessa substância social comum, elas são valores, valores de mercadorias. Na própria relação de troca das mercadorias, o seu valor de troca apareceu-nos como algo totalmente independente dos seus valores de uso. Se agora realmente abstrairmos do valor de uso dos produtos de trabalho, obtemos então o seu valor, tal como acabamos de o determinar. Portanto, aquilo que é comum e que se manifesta na relação de troca ou valor de troca da mercadoria é o seu valor. O prosseguimento da investigação remeterá-nos ao valor de troca como o necessário modo de expressão ou forma fenomênica do valor, que, no entanto, para já há de ser considerado independente desta forma. Um valor de uso ou bem, portanto, apenas tem um valor porque nele está objetivado ou materializado o trabalho humano em abstrato. Como medir, então, a magnitude de seu valor? Pelo quantum de substância formadora de valor nele contido, pelo quantum de trabalho. A quantidade do trabalho mede-se ela própria pela sua duração no tempo, e o tempo de trabalho, por sua turna, possui como padrão de medida determinadas partes de tempo, como hora, dia e etc. Poderia parecer que, se o valor de uma mercadoria é determinado pelo quantum de trabalho despendido durante sua produção, quanto mais preguiçoso ou inábil fosse um homem, mais valiosa seria sua mercadoria, pois ele precisa de mais tempo para aprontar. No entanto, o trabalho que forma a substância dos valores é trabalho humano igual, despêndio da mesma força de trabalho humana. A força de trabalho conjunta da sociedade que se manifesta nos valores do mundo das mercadorias vale aqui como uma única força de trabalho humana,
apesar de consistirem em inúmeras forças de trabalho individuais. Cada uma destas forças de trabalho individuais é a mesma força de trabalho humana que as outras, na medida em que possui o caráter de uma força de trabalho social média, e atua como uma tal força de trabalho social média. Portanto, na medida em que na produção de uma mercadoria também só precisa do tempo de trabalho médio necessário, ou socialmente necessário. Tempo de trabalho socialmente necessário é tempo de trabalho requerido para produzir qualquer valor de uso, nas condições de produção dadas, socialmente normais e com o grau social médio de habilidade e intensidade do trabalho. Depois da introdução do tear a vapor na Inglaterra, por exemplo, passou a ser suficiente talvez metade do trabalho de antes para transformar um dado quantum de enio em tecido. Para esta transformação, o tecelão inglês precisava de fato do mesmo tempo de trabalho que antes, mas o produto de 1 hora de seu trabalho individual já só representava metade de trabalho social e caía, portanto, a metade de seu valor anterior. Portanto, é apenas o quantum de trabalho socialmente necessário ou o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de um valor de uso que determina a magnitude do seu valor. Cada mercadoria individual vale aqui, em geral, como exemplar médio da sua espécie. Cada mercadoria individual vale aqui, em geral, como exemplar médio da sua espécie. Mercadorias em que estejam contidos iguais quanta de trabalho ou que possam ser produzidas no mesmo tempo de trabalho têm, portanto, a mesma magnitude de valor. O valor de uma mercadoria está para o valor de qualquer outra mercadoria, como o tempo de trabalho necessário para a produção de uma está para o tempo de trabalho necessário para a produção da outra. Enquanto valores, todas as mercadorias são apenas medidas determinadas de tempo de trabalho coagulado. Assim, a magnitude de valor de uma mercadoria permaneceria constante se o tempo de trabalho requerido para a sua produção fosse constante. Mas este último varia com qualquer variação da força produtiva do trabalho. A força produtiva do trabalho é determinada por múltiplas circunstâncias, entre as quais o grau médio de habilidade dos operários, o estágio de desenvolvimento da ciência e da sua aplicabilidade tecnológica, a combinação do processo de produção, a extensão e a eficácia dos meios de produção e as condições naturais. O mesmo quantum de trabalho manifesta-se, por exemplo, se o ano for bom, em 8 bushels de trigo, e se o ano for mau, em 4 bushels. O mesmo quantum de trabalho fornece mais metais em minas de conteúdo rico do que em minas pobres, etc. Os diamantes aparecem raramente à superfície da Terra e por isso encontrá-los custa, em média, muito tempo de trabalho. Em consequência, eles representam muito trabalho em pouco volume. Jacob duvida que o ouro tenha alguma vez pago todo o seu valor. Isto ainda é mais válido para o diamante. Segundo Sved, em 1823, a exploração total ao longo de 80 anos das minas de diamantes brasileiras ainda não tinha atingido o preço do produto médio de 1 ano e meio das plantações de açúcar ou café, embora representasse muito mais trabalho e, portanto, mais valor. Com minas mais ricas, o mesmo quantum de trabalho traduziria-se em mais diamantes e o seu valor baixaria. Se se conseguisse com pouco trabalho transformar carvão em diamantes, então o valor deste poderia cair abaixo do dos tijolos. Generalizando, quanto maior a força produtiva do trabalho, tanto menor o tempo de trabalho requerido para a produção de um artigo. Tanto menor a massa de trabalho nele cristalizada, tanto menor o seu valor. Inversamente, quanto menor a força produtiva do trabalho, tanto maior o tempo de trabalho necessário para a produção de um artigo, tanto maior o seu valor. A magnitude de valor de uma mercadoria varia, portanto, diretamente com o quantum de trabalho e inversamente com a força produtiva do trabalho que nela se realiza. Uma coisa pode ser valor de uso sem ser valor. É este o caso quando a sua utilidade para o homem não é mediada por trabalho. É o caso do ar, do solo virgem, dos prados naturais, das florestas bravas, etc. Uma coisa pode ser útil e produto de trabalho humano sem ser mercadoria.
Quem satisfaz a sua necessidade própria com um produto seu, cria, por certo, valor de uso, mas não mercadoria. Para produzir mercadoria, tem não apenas de produzir valor de uso, mas também valor de uso para outros, valor de uso social. E não apenas para outros, pura e simplesmente. O camponês medieval produzia o cereal do tributo para o senhor feudal e o cereal do dízimo para o clérigo. Mas nem o cereal do tributo, nem o dízimo se tornavam mercadoria pelo fato de terem sido produzidos para outros. Para se tornar mercadoria, o produto tem de ser transferido por meio da troca para o outro a quem serve como valor de uso. Finalmente, nenhuma coisa pode ser valor sem ser objeto de uso. Se for inútil, então também o trabalho nela contido é inútil, não conta como trabalho e não forma, por isso, qualquer valor.